Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira ela nunca decepciona, sempre um dia de muitas emoções. E no vídeo de hoje já vamos começar falando sobre a visita do Dilma aos Estados Unidos, porque ele concedeu entrevista, falou demais, deu com a língua entre os dentes e acabou por revelar qual é a estratégia que eles têm contra Bolsonaro. Eu quero falar sobre isso, falar mais algumas coisas sobre Bolsonaro, sobre a possível inelegibilidade ainda em 2023. Quero falar sobre o PL, notícia positiva, essa do PL, que tem a ver com algumas coisas aí, principalmente no ano de 2024, eleições municipais. Depois quero falar sobre o Lula e o BD. Basicamente, podem dizer adeus para a soberania nacional e a esquerda parece ter abraçado o imperialismo americano que tanto eles fingiram combater nas últimas décadas. Depois quero falar com vocês sobre o consórcio que tá aí sentando a bolacha sem pena, para surpresa acho que de todo o Brasil. E eu acho que o ponto alto, a cereja do bolo, que conecta com o próximo tema, que é para mostrar um cenário que o Brasil já está sofrendo. Nas últimas horas, uma jornalista perguntou onde é que estava o Alckmin. Onde está o Alckmin? Não é possível que ele não pode entrar em campo para tentar ajudar a acalmar os ânimos? E, gente, não é que apareceu um tucano histórico, é um tucano que tem anos dentro do PSDB desde 1989 para falar que do que ele conhece Alckmin, já tá torcendo para dar errado e já tá no aquecimento para entrar em campo. Golpe à vista? Não sei, a gente vai comentar sobre isso. Depois quero falar sobre a Câmara, Congresso, Senado e, se der tempo, algumas nomeações aí da turma da Carreta Furacão. E vamos, que espero que dê tempo para falar sobre tudo. E olha só, a turma da UOL passa aquele pano sempre pro desgoverno, e aqui não foi à toa. O Dilma concedeu entrevista para a turma da CNN. Eu quero mostrar para vocês o que foi que ele realmente falou. Só que antes, você vê, né? Aqui foi o tweet. O mesmo texto do tweet é a manchete. Nos Estados Unidos, Lula disse que não tem chances de Bolsonaro voltar à presidência. Você vê que ele tá meio fixado em Bolsonaro, e isso já não é de hoje. Aí você pega a matéria do UOL para dar uma lida. Eu já tô abrindo aqui porque eu quero mostrar o vídeo depois. Aí você vê, nos Estados Unidos, Lula diz que não tem chances de Bolsonaro voltar à presidência. Você não precisa ser um jornalista experiente. Você não precisa ser um gênio da literatura, um conhecedor, né, de textos, o que um texto deve ter ou não deve conter, assim, de forma extremamente apurada. Gente, é o óbvio do óbvio do óbvio. Se na manchete você está colocando uma fala do Lula, entre aspas, o que é que você espera quando você abre a matéria? É ter mais informações sobre essa fala. Como vocês podem ver, aqui eu dei um zoom. Você dá o Ctrl F, né, que é o pesquisar, eu escrevi a palavra chances, que é o que está na manchete. Não tem ao longo da matéria. Os jornalistas Giovanna Galvani e Lucas Borges Teixeira, eles não colocaram a fala do Lula. Por quê? O que é que eles estão tentando esconder? Tem algo estranho aqui. Tem algo muito estranho. Mas independente, eu vou mostrar para vocês qual é a fala completa. Na matéria fala o seguinte: eu acho que em algum momento ele, Jair Bolsonaro, vai ser condenado. Ele, na verdade, nem ficou lá no Brasil para ver a posse. Ele fugiu do Brasil 3 dias antes. Ainda fugiu no avião presidencial e veio se esconder aqui nos Estados Unidos, na casa de um amigo dele. De qualquer forma, um dia ele vai ter que voltar ao Brasil e ele vai ter que enfrentar todos os processos que tenham movido contra ele. Bom, parece que Bolsonaro não pode tirar férias e parece que o Lula não consegue tirar Bolsonaro da cabeça e segue com sua sanha autoritária e de perseguição. Mas vamos ouvir. Temos o áudio, temos um momento aí com sua fala completa que a turma do UOL fez questão de esconder. Isso não é aleatório. Escutem só o Dilma. Eu acho que o Brasil aos poucos vai se encontrando e aos poucos a democracia vai prevalecer. Esse é o meu compromisso. E eu espero que daqui 4 anos você possa fazer uma outra entrevista comigo, que você vai ver como o Brasil já vai estar democrático. E vou te dizer uma coisa. Quer se reeleger. Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. De construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Bolsonaro não vai voltar.
Mas depende da nossa habilidade de construir a narrativa correta. Vocês estão entendendo por que a turma do UOL escondeu? Vocês estão entendendo por que a turma do UOL escondeu? Vai depender da nossa habilidade de criar a narrativa correta. Isso é a esquerda, hoje e sempre. Eles sempre querem reescrever o passado ou contar as coisas sobre a sua ótica. Quem poderia imaginar, hein? E também interessante quando ele disse, entrevista daqui a 4 anos como ex-presidente ou ele quer vir para a reeleição? Porque já está bem claro aí que o que depender, a sede pelo poder, ele fica para sempre se deixarem. Mas vamos continuar. A turma do Estadão soltou um levantamento ontem, não sei se foi por causa dessa entrevista para a CNN Internacional, dos 16 discursos, Lula citou Bolsonaro em 14. Não tira Bolsonaro da cabeça, mas falar de propostas, falar de como o Brasil vai sair do buraco, isso ele não consegue. Na verdade, o Brasil está entrando cada vez mais num buraco que a gente fica se perguntando, será que ainda tem jeito? Por Leandro Rezende. Eu acho que essa aqui é a típica matéria que ajuda no plano de criar uma narrativa contra Bolsonaro, né? Vai depender da capacidade que eles têm, né, do consórcio de criar narrativa. Olha que absurdo, pessoal. Agora eu tô até repensando se eu vou apoiar Bolsonaro, viu? Porque essa notícia realmente mexeu comigo. 5 filhos e enteada de Bolsonaro tinham crachá de acesso ao Planalto. Que cara é esse, rapaz? Quem ele acha que ele é para dar acesso aos próprios filhos para poderem vê-lo? Como assim, rapaz? Um filho vê um pai? Isso é um absurdo. Desde quando um filho pode visitar o pai? Desde quando? Onde que alguém escreveu que um filho tem direito de visitar um pai? Tô brincando, né? É o nível do absurdo. Esta é a imprensa brasileira. Esta é a imprensa brasileira. Estão problematizando o fato de um filho visitar o pai. Só. Não tem mais nada. A matéria é só isso. Você abre, não tem mais nada. Para não falar que não tem mais nada, você abre a matéria, tá falando o seguinte, sobre os outros presidentes, os filhos terem acesso, a gente não sabe porque esse negócio de crachá começou em 2016. A gente perguntou aqui, mas ninguém não respondeu nada pra gente. Simples assim. Deve ser até por isso que o PT divulgou o que era sigiloso. Agora, um assunto sério sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. Eu acho que é um cenário bem difícil de não acontecer. É público e notório, né? O interesse de uma grande parte aí dos poderosos, vou falar da sociedade, que eu acho que a grande parte da sociedade gosta muito de Bolsonaro. Óbvio que tem a turma da esquerda, mas a turma que tem poder tá bem chateada com Bolsonaro, né? Várias pessoas, ninguém assim específico. E a turma do bastidor comenta sobre isso nessa matéria, falando o seguinte, que integrantes do governo do Dilma, que possuem interlocução com alguns setores aí no judiciário, já avisaram o Dilma que estão certos da inelegibilidade de Bolsonaro sair ainda este ano. Isso daqui a gente comentou num passado recente, não deve ter nem um mês. Uma das intenções dele de acelerarem o processo é porque nos próximos meses teremos aí algumas mudanças na composição do TSE, inclusive até com Cássio Nunes podendo chegar lá, podendo pedir vistas e algumas coisas. O corregedor vai ser trocado em novembro, aí vai entrar um corregedor que, na visão da turma da picanha, é mais alinhado a Bolsonaro, então eles têm que correr com isso daí. A informação do governo é que o Tribunal Superior Eleitoral está na reta final da instrução de ações que tratam do abuso de poder na convocação de embaixadores em julho do ano passado. Em tese, essa ação é que vai correr mais rápido, não porque seria a ação mais devastadora, mas porque nesta ação ela já começou a tramitar. Inclusive as testemunhas de defesa já foram nomeadas, etc. Tudo mais. Então eles podem tocar o barco mesmo com Bolsonaro não estando no Brasil. As outras teria que mandar um oficial de justiça. Aí Bolsonaro está no Brasil, ele teria que mandar, acho que uma carta precatória para os Estados Unidos para estar confusão. Essa daqui está assim, vamos adiantar, vamos acelerar. Tanto que você vê, teve a questão da minuta, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, já foi apensada dentro desse processo, já contra Bolsonaro, e, segundo os auxiliares do Dilma, também será incluída no processo eleitoral contra Bolsonaro a aloprada entrevista de Marcos Duval à Veja. Quando eu vejo uma coisa dessa, sendo bem sincero e honesto para você, não tenho para que negar, eu fico bem chateado, extremamente chateado,
acho que a maior parte de vocês também. Quem acompanhou o governo Bolsonaro de perto? Quem não se limitava a ouvir o que a Globo falava, assim, ó, a Globo falou isso? Não, beleza, deixa eu ver aqui a fonte primária, deixa eu ver o que realmente aconteceu, deixa eu dar um Google. Quem fez isso, eu acho que votou em Bolsonaro. E eu acho que sempre achou que o Bolsonaro era injustiçado em 99% dos casos. Mas, independente de qualquer coisa, olhando esse cenário, eu não acho que vai ser o fim. Falar assim, agora acabou. Não tem nenhum líder como Bolsonaro, com a capacidade que Bolsonaro tem de colocar pessoas nas ruas, de ser tão amado, né? Ter a simpatia, isso é inegável. Simpático igual a Bolsonaro. Cara, quantos políticos na história do Brasil nos últimos 500 anos apareceram? Pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo que conseguia movimentar, comunicar com o povo. Ao fazer isso daí, a turma da esquerda acha que tá tirando onda, vai ajudar, né, até na construção da narrativa, achar que o Bolsonaro é um absurdo, é isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Só que, gente, olha só, a gente tem que dar, as pessoas não falam direito, temos que dar os nomes aos bois, falar realmente assim, sem pestanejar. Estamos vivendo uma crise econômica. É inegável, o Brasil já vive uma crise econômica. Acho que não tem o que discutir. Você olha para o cenário hoje, você olha para as notícias, olha o que está acontecendo, estamos vivendo uma crise econômica. Um dos fatores que mais impactam no humor da população, que em grande parte não acompanha o dia a dia da política, é o preço da comida, é o preço da gasolina, é ver o seu poder de compra cair, é ver os juros dos empréstimos nas alturas, e a gente já está entrando nesse cenário assim de forma inquestionável. Diante disso, já tem uma grande tendência aqui em 2024. Muitas pessoas optem em qualquer opção que não seja ligada ao PT, e em 2026, a tendência da direita voltar, assim, é quase 100%, a não ser que algum absurdo aconteça. A gente sabe como é o Brasil, né? A gente viu muita coisa acontecer nos últimos meses. Olhando para isso daqui, eu fico extremamente chateado. Outro problema que eu sei que vai acontecer, Bolsonaro inelegível é um problema a mais para a direita. Sabe por quê? Tu já imaginou a briga que vai ser? Aí vai ter gente que vai apoiar um candidato, aí tem gente que vai apoiar outro candidato. Aí se Bolsonaro para o terceiro candidato vai ficar, vixe, mas você quer... Vai ser uma confusão. A briga para saber quem vai ser o sucessor. Agora sim, independente, ainda tem outro fator. Bolsonaro, sendo considerado inelegível, eu aposto, mas aposto mesmo. O consórcio, que já começou a criticar, vai triplicar o nível das críticas. Porque agora não precisa mais ter medo de Bolsonaro voltar. A democracia não está mais em risco. Pode sentar bolacha. Pode sentar bolacha que não tem mais Bolsonaro. Vai lá, vamos ver o que vai acontecer. A turma da picanha não está medindo, né, as suas atitudes, agindo com o fígado e não está usando o cérebro. Mas beleza. Essa aqui é a notícia positiva. No primeiro momento você pode falar, pô, positiva, o PT ficou com a CCJ. Isso a gente já tinha conversado. Alguns acordos foram feitos em troca das comissões. A CCJ ela vai ser revezada aí ao longo dos anos. Neste primeiro ano vai ficar com a turma da picanha, mas no ano que vem vai ficar com a turma do PL. E uma coisa que neste ano pode ser muito mais importante do que ficar com a CCJ é a relatoria do orçamento. Ano que vem teremos eleições municipais. E aqui é na Era Trindade, que o senhor Ronaldo Jardim falou, o PL vai assumir a relatoria do orçamento. Você vê a própria pergunta que ela faz, mas quem será o responsável por fazer o relatório dos recursos públicos distribuídos em 2024, ano em que milhares de prefeitos terão novas eleições? No ano da eleição do prefeito distribuir orçamento, quem que vai ser o responsável? O PL vai indicar Luiz Carlos Motten, deputado federal por São Paulo, em nome de confiança de Valdemar. Espero que trabalhe para realmente ajudar o PL a crescer e que o PL, em seu crescimento e nos próximos meses e anos, realmente dê uma guinada à direita. Perceba que existe um eleitorado, perceba que político tem que ter lado, tem que ter convicção. Não dá para ficar em cima do muro bancando isentão o tempo todo. Fisiologia, mas o Brasil não tem essa. Vamos deixar bem claro o que cada um defende. Mas vamos continuar. Além da entrevista, obviamente ele não foi para lá falar com a CNN, foi para se encontrar com o Bidê. E só você ver aqui, né? O Brasil, assim, eles passaram 4 anos falando que Bolsonaro transformou o Brasil numa pária internacional. Mas o Brasil virou uma pária agora.
párea agora. Quem diz isso não sou eu. É só você ver os acontecimentos. Olha só. Brasil cede. Quem cede é quem, assim, né, pediu arrego. É o lado mais fraco. Brasil cede aos Estados Unidos e inclui linguagem mais dura à Rússia em comunicado de Lula a Biden. De Lula e Biden. A turma da picanha, que sempre falou aí, no mundo multipolar, no BRICS. Não, vamos fazer, vamos acontecer. Agora tá contra a Rússia. Essa carta aqui, esse comunicado, repercutiu bastante dentro da esquerda ao longo do dia de ontem. Gerou críticas internas. Uma parte falando, o Lula traiu a esquerda. O Lula não é um cara de esquerda. O Lula é um cara do imperialismo americano. Até quando as pessoas vão ficar ignorando isso? Teve gente falando o seguinte, que só o PCO, em toda a esquerda brasileira, está conseguindo fazer as críticas corretas ao desgoverno. O desgoverno que já começa entreguista. A esquerda falando da própria esquerda. O Brasil cedeu ao governo americano e fará uma condenação mais dura à Rússia devido à invasão da Ucrânia no comunicado conjunto do Lula e do Biden. Antes, o texto não condenava diretamente a Rússia pela guerra, em razão da objeção dos negociadores brasileiros a uma linguagem mais específica sobre a agressão de Moscou. A declaração falava apenas sobre a cooperação entre Brasil e Estados Unidos em questões regionais e globais, como o conflito do leste europeu. Então vamos só ajudar, vamos trabalhar junto, não tinha nenhuma menção. Só que aí teve que arregar. Ficou de joelhos para o imperialismo americano. O governo brasileiro, porém, cedeu à pressão e aceitou uma declaração que condena nominalmente a Rússia pela violação territorial na Ucrânia, pelo desrespeito ao direito internacional, pelas mortes e pelos ataques à infraestrutura essencial ao país e cita os efeitos do conflito sobre a economia mundial. Ainda coloca a culpa nos russos. Será que eles vão gostar? Uma cartinha dessa junto dos americanos? A linguagem é semelhante à adotada no comunicado conjunto de Lula com o premier alemão Olaf Scholz em 30 de janeiro. O Dilma está de joelhos para os atlanticistas, que é como a turma da esquerda chama os ocidentais, a turma globalista do Ocidente. O governo brasileiro teme que, ao assumir um lado de forma clara, a habilidade do país para agir como facilitador da paz pudesse ser prejudicada. Uma declaração de Lula com Biden, nomeando os russos, pode gerar desconforto com Putin, ainda que o Brasil já tenha condenado a agressão russa publicamente. Aí eu te pergunto, tu já pensou se hoje ou amanhã sai a notícia, Putin resolve parar de mandar fertilizantes pro Brasil? Qual o ganho disso daqui? Qual o ganho disso? Você devia estar se perguntando, tá, beleza, a gente fez isso aqui, o governo cedeu. Deve ser porque o Lula vai ganhar alguma coisa, né? O Brasil vai ganhar alguma coisa. Será? Será? A CNN Internacional, o presidente chamou o conflito de invasão e que Kremlin cometeu um equívoco. Não só a carta, foi lá na CNN para bater continência, falou assim, senhor Biden, o que é que o senhor quer? Eu vou fazer. Mas deve ter algum retorno, gente. Não é possível. Não é possível que o Lula ficou de joelhos sem nenhum retorno para o Brasil. O Brasil se decepciona com o valor oferecido pelos Estados Unidos para participar do Fundo Amazônia. Tá aí. Tudo isso daí por nada. 50 milhões. Muito abaixo do esperado. O governo dos Estados Unidos assinou com cerca de 50 milhões de dólares para cooperação ambiental com o Brasil. Cifra que os negociadores brasileiros definiram como decepcionante. Por isso o valor não foi citado no comunicado conjunto da visita. Dada toda a ênfase na importância da questão ambiental e o anúncio de que os Estados Unidos passarão a fazer parte do Fundo Amazônia, o governo brasileiro achou que os americanos ofereceriam um montante mais significativo. Aí a Folha de São Paulo relembra que a cifra cogitada por Washington é inferior ao oferecido pela Alemanha, que é de 200 milhões de euros, que dá 1,1 bilhão de reais, e ainda inferior à da Noruega, que gira na casa de 3 bilhões de reais. Foi lá para pegar um trocado, se humilhar. Foi se humilhar pro imperialismo americano, pro Deep State, usando o linguajar da esquerda. O Brasil virou uma párea internacional.
O governo brasileiro ficou bem mais animado com a sinalização de investidores privados. O grande capital, como eles falam, né? A burguesia, a elite. Como Bezos Earth Fund, do bilionário Jeff Bezos. Olha só, rapaz. Vai abrir as pernas agora pro grande capital. Rainforest Trust, Andes Amazon Fund, Wyss Foundation e International Conservation Fund of Canada, com quem autoridades do país se reuniram em Washington. Para por aí a vergonha que o Brasil passou? Não. Lula propõe um BID, órgão multilateral para o clima, em visita à Casa Branca. Temos que entregar a soberania nacional. Cara, não é mais de joelho, né? Colocou as duas mãos no chão. Mas não vou falar pra gente manter o respeito. Na primeira reunião entre o BID e o Biden, com o presidente do Brasil, realizada na Casa Branca, o petista convidou o líder americano para discutir um mecanismo de governança global que force os países a acatar decisões na área climática. A questão climática, se não tiver uma governança global forte e que tome decisões que todos os países sejam obrigados a cumprir, não vai dar certo. Não sei qual é o fórum, não sei se na ONU, não sei se é no G20, não sei se é no G8, mas alguma coisa temos que fazer para obrigar os países, o nosso Congresso, os nossos empresários a acatar decisões que tomamos em nível global. Não é o Brasil que determina o que deve ser feito no Brasil. O Lula quer que exista um fórum internacional, uma governança global para dizer o que a gente tem que fazer. Eles mandam e o brasileiro obedece. Olha só como são as coisas. Onde está a soberania nacional? Cadê a esquerda que se diz nacionalista? O Brasil virou par internacional, gente. Foi lá para entregar a soberania nacional em troca de quê? 50 milhões de dólares? Troco de pinga? Que vergonha. Que vergonha. Ainda foi lá dar com a língua nos dentes, né? Criar narrativa contra Bolsonaro, né? Vai depender da habilidade. Tamo vendo. Tem ninguém besta. E só para concluir aqui essa questão da agenda internacional, Dilma deve receber salário de pelo menos R$290 mil em presidência do Banco do BRICS. Junto a isso, o Brasil já tem ok dos outros países membros e Dilma vai mesmo presidir o Banco do BRICS. Não é mais uma possibilidade, é uma certeza. Pediram a cabeça e vão atrás. Por indicação do Dilma, a Dilma vai presidir o Banco do BRICS, criado em 2014. O Brasil já tem um ok dos outros países membros e o governo já acertou com Marcos Troijo sua saída do cargo já nesse mês. Lula quer que Dilma já esteja como presidente do banco quando ele visitar a China em março. A ex-presidente vai morar em Xangai e comandará o banco até 2025. O que é que podemos falar sobre isso, né? Espero que dê tempo de falar mais nomeações, que parece que a turma do PT quer que mais algumas cabeças rolem. Mas vamos lá. Vamos falar do consórcio. A Folha de São Paulo soltou algumas belas notas. Além desse editorial, teve uma matéria jornalística que foram cavar o passado do Dilma, o passado do PT, para mostrar que a hipocrisia realmente é um dos pilares fundadores da turma da esquerda brasileira. Aqui nesse editorial, a Folha fala o seguinte, ó, atividade em risco. Olha o subtítulo. Se desaceleração da economia em 2023 era prevista, ó, já estava meio que certo que esse ano a coisa ia desandar. Lula ameaça a retomada futura. Esse ano já ia desandar e talvez a coisa não volte. Continue caindo. É o Dilma. Fizeram L, agora aguenta. Depois do surpreendente desempenho da economia em 2022, com alta do produto interno bruto próximo a 3%, queda acentuada do desemprego e expansão de renda, só podiam falar de Bolsonaro, né? 2022, que era o presidente, era Bolsonaro, né? Surpreendente desempenho do governo Bolsonaro. É sabido há muitos meses que haverá desaceleração neste ano. Bolsonaro falou, vão sentir saudade de mim. As projeções para o PIB do quarto trimestre, a ser divulgada em março, apontam para uma pequena retração. As vendas no varejo começaram a cair. E o crédito caro conterá o consumo.
Apenas a agropecuária, que colherá uma safra recorde, deve ter expansão. Tudo somado, a economia deve crescer menos de 1% em 2023. A retomada viria em 2024 e tudo indicava que poderia ser duradoura. Esse prognóstico valia com a condição de que haveria boas escolhas na política econômica por parte do desgoverno. Entretanto, os sinais que se acumulam são péssimos. Em especial, os que derivam da conduta temerária do senhor Dilma Rousseff. Com declarações desastradas e acirramento de confrontos contraproducentes para sua própria gestão, o mandatário não parece perceber que mina as frágeis expectativas de melhora no médio prazo. Com declarações... botei de novo meu parágrafo. As críticas nada institucionais ao Banco Central e as ameaças de retrocesso em reformas e privatizações feitas nos últimos anos têm enorme impacto na economia, muito além do mercado financeiro, o vilão preferido do petista. Eu fiquei surpreso aqui. A Folha de São Paulo falando de ameaças. Lula busca bodes expiatórios e uma cobertura política, para não ser responsabilizado pela perda de vigor econômico deste ano, mas poderá colher um resultado muito pior sem ter a que culpar depois. Investimentos começam a ser adiados. Vamos ver de novo. Investimentos começam a ser adiados. Eu acho que eu falei para vocês nos últimos 3 dias. Eu estou muito curioso para ver o CAGED de janeiro. Se o CAGED de janeiro não vir positivo, eu não sei nem mais, assim, eu acho que já pode falar de recessão, não é mais de crise, fala de recessão. Crise o Brasil já está. Podemos falar, o Brasil oficialmente está numa recessão. Se o CAGED de janeiro vir negativo. Por quê? Porque o de dezembro veio com saldo negativo de mais de 400 mil empregos. Uma retração de 400 mil empregos. Gente, o mês de dezembro, eu não lembro quando, na história do Brasil, na história do planeta, né? Porque todo país, no mundo ocidental, no mês de dezembro, celebra o Natal. Natal movimenta demais a economia. Tem 13º no... Você pega o caso do Brasil específico? Tem o 13º. É aquele período que as lojas fazem contratações extras. Só que o Brasil apresentou desemprego num ano que o Brasil teve recorde na criação de empregos. Tem algo estranho. Somado a isso, as notícias após o primeiro turno, após o segundo turno, de inúmeras pessoas procurando, alguma forma de deixar o Brasil. Somado a notícia que janeiro agora teve retirada recorde, sim, retirada negativa, o saldo negativo da poupança. O clima tá ruim. E esse clima ruim está fazendo com que investimentos começam a ser adiados. Concessões fundamentais para o avanço da infraestrutura atrairão menos interessados. E empréstimos para famílias e empresas serão reduzidos. O presidente deveria fiar-se no apoio popular no início do mandato para efetuar os ajustes necessários. Fazer o contrário é levar o risco de uma recessão em breve. E nós estamos no 42º dia do desgoverno e não temos propostas. A economia segue à deriva. Mudança na meta de inflação seria contraproducente, diz economista-chefe do Santander. Abre aspas. Eu acho que tem que ter um cuidado extraordinário com essa discussão, até porque a gente não tem ainda um marco fiscal, um cenário de consolidação fiscal. Tá todo mundo desesperado. Esse governo vai fazer o quê? Para onde vai a dívida do Brasil? O momento não ajuda, não é o melhor. Da minha parte, eu acredito que o inimigo é a inflação. Ex-secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula avalia que o país lida com um ambiente grande de incertezas e diz que a equipe econômica precisa apresentar um novo marco fiscal que seja simples e capaz de estabilizar a dívida pública. Tá todo mundo cobrando. E não tem. Não tem. Eu não sei. Eu tô começando a achar, é só achar também, né? Começando a ouvir que o governo não quer apresentar um marco fiscal porque o governo não quer ter limite para gastar. Essa conversa já está rolando. Tanto que o quê? Já meteram reforma tributária no meio. E eu vou falar, não, reforma tributária é obrigatório, porque isso chama atenção.
Chama muita atenção. Tem muito empresário doido que a reforma tributária avance. Então a turma vai, você joga lá o osso, todo mundo fica lá correndo e você sai gastando. Você vai gastando, sem freio. Essa conversa anda crescendo aí no bastidor, mas não sou nenhuma notícia até o momento da imprensa. Mas guardem na mente de vocês. O governo não tá querendo, não, nada até de gasto. Não quer nenhuma regra de nada. Quer gastar de forma doidada. Então tá sendo cogitado aí, né? Na Rádio Peão. Essa foi a nota que realmente me surpreendeu. A da Folha de São Paulo fez uma matéria jornalística onde eles foram atrás do histórico, das propostas que o Dilma já apresentou no passado. E, para minha surpresa, Lula propôs autonomia para Banco Central na Assembleia Constituinte. A turma do Metrópolis já havia divulgado a nota, acho que comentei no vídeo de anteontem, eu acho, ou foi no vídeo de ontem, não lembro mais, falando que em 2013 o Dilma pediu para o Renan Calheiros incluir lá no discurso dele, de presença do presidente do Senado, a autonomia do Banco Central. E agora ele está aí, né, brigando com o Campos Neto. Será que é porque ele está contra a autonomia do Banco Central? Ou ele precisa procurar um culpado, porque já foi precificado que o país vai quebrar? Já estamos numa crise econômica. Hoje, crítico ferrenho da autonomia do Banco Central, o Dilma apresentou pessoalmente à Assembleia Nacional Constituinte um projeto que propunha a criação de um órgão autônomo para regular a moeda e o crédito, justamente a atribuição do Banco Central. O texto protocolado em 1987 previa que a lei complementar poderia instituir órgãos administrativos autônomos dotados de poder normativo e de polícia para regular a moeda e o crédito e outros setores determinados da ordem econômica e social. Além da autonomia, a proposta do PT, batizada de o Projeto de Constituição da República Federativa Democrática do Brasil, defendia, olha só, a fixação de mandato para seus diretores com direito à recondução. Mandato que parece que o PT não respeita se não for de picanheiro. É picanheiro não, então tem que sair. Vamos pedir a cabeça. Aí a turma da Folha de São Paulo não fica só no gogó. Trouxeram os prints, que são eternos. Projeto de Constituição apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores à Assembleia Nacional Constituinte. Seção 5. Órgãos normativos autônomos. Artigo 116. Lei complementar pode criar órgãos administrativos autônomos dotados de poder normativo e de polícia para regular a moeda e o crédito e outros setores determinados da ordem econômica e social. Os membros do órgão normativo autônomos são nomeados pelo Presidente da República mediante prévia aprovação no Congresso Nacional, observadas as seguintes regras. Hoje passa por uma sabatina no Senado, né? Na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Aí lá no parágrafo, seção 3 do artigo 117, a nomeação será por prazo certo, admitida a recondução para o período subsequente somente uma vez. Não só o Dilma, mas os seus aliados continuam gritando contra o Campos Neto. E a matéria da Folha de São Paulo mostra que, além do Dilma, outros picanheiros históricos também defendiam a autonomia do Banco Central. Antes de ser apresentado por Lula, o projeto de Constituição do PT foi debatido e aprovado pelo Diretório Nacional do Partido. O ponto de partida foi o texto do jurista Fábio Conder Comparato, que, a pedido da direção da sigla, elaborou em fevereiro de 86 uma proposta constitucional intitulada Muda Brasil. Ali já estava prevista a autonomia para o Banco Central. Um dos 16 membros da bancada petista da Constituinte, o ex-deputado Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais, lembra que, à época, o partido ampliou por não citar o nome do Banco Central para que o texto ficasse mais amplo, texto genérico. Mas 12 dias após o discurso de Lula, em 18 de maio de 87, o deputado constituinte do PT, Luiz Guxiquem, apresentou uma emenda à subcomissão do sistema financeiro propondo um Banco Central do Brasil com autonomia para exercer a função de órgão central do sistema financeiro e monetário do país. E vejam só, deputado Luiz Guxiquem, está aqui a data, 18 de maio de 87.
substitui o caput inicial do artigo 5º do anteprojeto do relator. O Banco Central do Brasil, pessoa jurídica de direito público com autonomia. Quadro de pessoal, patrimônio e receita próprios, tem sede na capital da República e exerce a função de órgão central do sistema financeiro e monetário do país. O que é que tá acontecendo, hein? O que é que tá acontecendo? Aí vem com esse papinho de Campos Neto, inimigo, bolsonarista, o Banco Central Independente, vamos fazer uma avaliação se valeu a pena. E a Folha de São Paulo ainda traz este boletim nacional, né, que tá ali, ó, a estrelinha do PT, de agosto de 87, número 30. 10 cruzeiros ou cruzados, eu não sei. Olha o que tá grifado. O Banco Central deve ser um órgão autônomo, com diretoria indicada pelo Poder Legislativo e com mandato não coincidente com o do presidente. Que é exatamente isso! O mandato começou em 2020 e vai até 2024. É exatamente o que tá aí. Mudaram de ideia, foi? Tadinho, mudaram de ideia. Mudaram de ideia, né? Deus tá vendo, Deus tá vendo. Aí vem a Veja. O José Casado se odeia Bolsonaro. Você pega os textos desse cara, a Veja ela tem um hiperlink diferente de outros jornais. Quando você clica o nome do jornalista, você pode ver só o que o cara escreve. Faz um teste lá pra tu ver se ele gosta de Bolsonaro. Não é uma Clarissa, né? Não é o Robson Bonin, mas esse aqui também é afetado. Mesmo assim, ó, o preço político. Lula terceiriza a culpa pelo custo do dinheiro e da comida. Deu errado. Comida tá cara. Tá tudo caro. Juro tá caro. Não pode ser minha culpa. Tá ruim. Tem que procurar alguém, vou botar no Campos Neto. Não, o Brasil deu errado por causa do Campos Neto. Tá tudo dando errado por causa do Campos Neto. 4 décadas passaram na janela. O PT já tem 4 décadas de história. E o PT continua com o mesmo problema na mesa. A indefinição de um projeto de desenvolvimento para o país. 42º dia de governo, de desgoverno, e não temos uma agenda propositiva para a nação se desenvolver. Não temos. O que nós temos é a Luiz Mercadante no BNDES, o Haddad na Fazenda, Alckmin se preparando, Simone Tebet ninguém mais escuta falar. E quem mais? Só. Agora tem muita preocupação sobre defender a democracia, perseguir Bolsonaro, regulamentar as mídias sociais. Isso daí não falta ideia. Não faltam propostas. Aí o Armínio Fraga, pelo 3º dia seguido, concede a entrevista. Anteontem, né, 3 dias atrás, foi para o Estadão. Anteontem foi para a Veja. E ontem o Armínio Fraga conversou com a Malu Gaspar, lá do Globo. Lula ameaça transformar seu governo em Dilma II, diz Armínio Fraga. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, diz que o Lula não é o único no Brasil a considerar que os juros estão elevados. Mas, assim como a diretora do Santander, afirma que a instituição precisa de ajuda para melhorar condições da economia e avançar em uma queda nas taxas. Precisa de ajuda, precisa do arcabouço fiscal, precisa de responsabilidade por parte do governo. Para ele, os ataques do Dilma ao BC e ao Roberto Campos Neto provocam muitas dúvidas em relação à disposição do governo de manter a disciplina fiscal. Eu acho que o governo não vai apresentar um arcabouço. O Brasil vai ficar sem limite de gastos. Abre aspas. Dar um apoio amplo a medidas dessa natureza teria um efeito importante sobre a credibilidade da política econômica, que reduziriam o prêmio de risco sobre os títulos da dívida brasileira e ajudaria na valorização do real frente ao dólar, mas apoiar medidas a favor de uma disciplina fiscal. Mas o que a gente está vendo é uma ameaça de voluntarismo, que é Dilma II, que está fadada ao insucesso e que pode atrapalhar tudo de bom que esse governo pode fazer. Estamos vivendo um caos. Aí veja, pode atrapalhar tudo que está em jogo. Falei que ia falar, sobre mais uma cabeça que está sendo solicitada. O jogo bruto do Dilma e Okamoto para derrubar o presidente do Sebrae. Olha que a preocupação. Estou indo para cima do Campos Neto,
Estão indo para cima do Sebrae. Recentemente, Paulo Okamoto, hoje um influente operador do governo, procurou Carlos Melles, presidente do Sebrae, para uma conversa sem meias palavras sobre quem manda no órgão. Em novembro, do que? Novembro, né? Novembro para dezembro, 1 mês. Dezembro para janeiro, 2 meses. Janeiro para fevereiro, 3 meses. O cara tem 3 meses no cargo. 3 meses no cargo. Melles foi reeleito. Por lei, ele tem mandato garantido até 2026. 4 anos. Mas Paulo Okamoto, cumprindo ordens de Lula, segundo matéria do Robson Bonin da Veja, quer tirar a força para transformar o lugar no cabide de emprego ao petismo que não se elegeu no ano passado. Na virada de governo, segundo Robson Bonin, Lula prometeu lotear o Sebrae, que tem salários de até R$60 mil, orçamento de 4,5 bi, entre petistas de São Paulo e aliados de outras siglas. Há algumas semanas, Okamoto chamou Melles para uma conversa no hotel, onde Lula ficava em Brasília, e ordenou a renúncia. Abre aspas. Okamoto, você quer minha cabeça? Teria perguntado aí o Melles do Sebrae. Você quer minha cabeça, Okamoto? Abre aspas. Ou você sai, ou vamos te tirar. Devolveu o petista. Eleito dentro das regras e reconhecido pela gestão técnica no Sebrae, pronto. Já entendemos qual é o problema. Ele é técnico, ele não é político, não quer fazer cabide de emprego. Parece que o PT tem raiva dos técnicos. Melles só deixa o cargo se 11 de 15 conselheiros, que o reelegeram em novembro por unanimidade, se curvarem a Okamoto. Ciente de que tem apoio para ficar diante da tentativa de golpe, Melles não recuou. Não vou renunciar. Pode tentar me tirar. Pagou para ver. Eu tô achando esse cara muito corajoso, viu? Acho que não conhece a turma do PT. O golpe, no entanto, o jogo, no entanto, é bruto. Depois dessa conversa, Okamoto e o próprio Lula entraram em contato com Robson Andrade, da CNI, e outros dirigentes do Sistema S, pedindo a queda da diretoria técnica do Sebrae. Pode tratar de derrubar. Pode tratar de derrubar. É isso aí, tu tá na frente aí, né? Conselho Nacional das Indústrias, CNI aí, na frente. Tu quer ter o governo como teu inimigo? Tá vindo uma reforma tributária aí, né? Tu quer algum tributo que vai ferrar com a indústria? Tu acha que essa turma aqui tá preocupada em ajudar alguém? Vai ceder ou não vai? Bora ver, essa briga é boa. Mas eu trouxe isso aqui para completar o que o Casado falou, o que a senhorita do Santander falou, o que o Armínio Fraga falou, o que a Folha de São Paulo tá falando. O estrago da guerra de Lula com o Banco Central na confiança da indústria. No meio dessa guerra aberta por Lula contra a autonomia do Banco Central, o índice de confiança do empresário industrial, divulgado pela CNI, no cenário que avalia as condições atuais do país, recuou. Recuou, viu? Caiu. A desesperança, o medo, o terror está tomando conta do coração do empresário brasileiro. Recuou 2,4 pontos para 45,9, o que demonstra uma percepção de piora mais forte e disseminada da indústria sobre a economia brasileira e das empresas. O Brasil já vive uma crise, isso é inegável. Aí então, você lembra que a gente comentou, acho que no vídeo de ontem, foi na matéria que falava sobre a XP, uma matéria que saiu na Globo, falando assim, pô, a turma tá achando que o Dilma tá assim porque não tem mais os conselheiros que ele tinha no passado, né, que falavam que ele não queria ouvir. Agora não tem, agora todo mundo bate continência, né, e não quer deixar o chefe chateado. Não sei. O que eu sei é que tem outra pessoa que tá coladinho, né, que é o vice. É o vice, que tá ali, pô, trabalhar com o cara sai para os Estados Unidos pra passear, o vice se torna presidente. E aí, nesse cenário, que é o que eu falei pra vocês, a Dora Kramer vai lá no Twitter e pergunta: Alckmin foi mestre de cerimônias na transição. Só que hoje é ministro e um vice decorativo? Ou não? Cadê o Alckmin? E a turma pergunta: cadê o Alckmin? Já vi outro jornalista perguntando: cadê o Alckmin? Aí o Arthur Vigílio, um tucano histórico, você pode ver, é um animal político, tá sendo na política,
Desde 67 está afiliado. Primeiro no PCB, Partido Comunista Brasileiro, né? Era o partidão. Depois foi para o MDB, que virou PMDB. Ficou até 85, migrou para o PSB, o atual partido do Alckmin, ficou 4 aninhos só, até 89, mas desde 89, que eu acho que é o ano de fundação do PSDB, até 2022, né? Acho que não tá atualizado a Wikipédia, ele tá no PSDB. Então ele viveu, conheceu o Alckmin, parceiro, né? Com certeza aí trocaram muitas figurinhas, participaram de muitos grupos de WhatsApp. O Arthur Vigílio eu acho que é um cara que tem conhecimento para falar de um tucano como o Alckmin, né? Porque ele mudou de partido porque ele deixou de ser tucano. Pelo amor de Deus, né? O Alckmin foi criado dentro do PSDB. E o Arthur Vigílio fala o seguinte para Dora Kramer. Mas, pelo que eu conheço dele, pelo que eu conheço do Geraldo Alckmin, deve estar torcendo pela crise que leve Lula à ingovernabilidade. E aí, ele estará presente, pronto para se sacrificar pelo Brasil, sendo obrigado a governá-lo. Alckmin já está no banco de aquecimento, segundo Arthur Vigílio. Alguém tem dúvidas disso? Eu acho que isso, inclusive, confirma, né, algumas teorias que a turma criou aí nos últimos tempos. E se você parar pra pensar, sem levar para da ironia nem nada, sem levar para nenhum tipo de conspiração muito grande, você olhar qual é o sentimento do tal establishment brasileiro. Eles não querem alguém como os petistas, que tem um apetite insaciável, que não sabe dividir o bolo. O PT quer tudo para eles. Eles não querem alguém como Bolsonaro, que não tá lá para jogar, vai colocar o Brasil em primeiro lugar, que é alguém do sistema, né? Perfil mais centrão da vida. Qual a proposta que vem sendo discutida recentemente? O semipresidencialismo. Você acha que tem alguma chance do semipresidencialismo avançar com Dilma? Você acha que a turma do PT, estando no poder, vai deixar semipresidencialismo avançar? Você acha que a turma dele também é a favor? Quem é que é a favor de um semipresidencialismo? Eu tenho certeza que o Alckmin? Nossa. O Alckmin é a nossa primeira medida ele colocar para avançar. E aí fica todo mundo feliz da vida. E aí o Brasil pacifica de uma vez só. Ou será que não? Será que eu tô viajando demais? E vamos ver se o Alckmin, né, tem motivos para já estar aí tirando a chuteira do armário, passando um paninho, né, botando a caneleira, começando a dar uma corridinha assim na lateral do campo, fazer um alongamento, né, para quando chegar a hora de entrar em campo. Notícias recentes. Economia é chave para a pacificação política, diz o Abílio Diniz. Final de janeiro, do último dia na verdade, o Abílio Diniz ele comentou as coisas, virou essa nota. E falando, conheço casos de família que se dividiram em praticamente duas facções na eleição, a bolsonaristas e a não bolsonaristas. O tempo resolve isso, mas é preciso que o país cresça com esse desgoverno. Para resolver essa briga, para tentar acalmar, o governo tem que resolver, senão a turma bolsonarista vai conseguir trazer mais gente pro lado deles. Minha mãe dizia que, em casa que não tem pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. Ou seja, se a economia andar bem, o país se pacifica e eu acredito que a economia vai andar bem. Ele está muito errado, né, na sua fé. Acho que o Abílio Diniz errou feio. Tanto que, matéria de ontem, Bradesco. Talvez tenhamos concedido mais créditos do que deveríamos. O presidente do Bradesco comentou os resultados do banco no quarto trimestre que frustraram o mercado. Azul renegocia pagamento de dívida com arrendadores de aeronaves e bancos. O débito chega a 4,5 bilhões. Americanas avisa que não pagará aluguéis atrasados de suas lojas. O Renato até brinca, né? O Lehman meteu o calote pra cima da família do Tasso Gereissati. Presidente da Marisa renuncia em meio a dívidas de quase 600 milhões. Livraria Cultura deve ter lojas lacradas após decisão da justiça. O ano começou com a notícia de demissão de mais de 2.000 pessoas numa fábrica de confecções no Nordeste. Eu lembro que essa notícia circulou bastante. Todos os dias aparece alguma notícia. Ao lado disso daqui se fala sobre uma regulamentação dos empregos de aplicativo. Se o Uber estiver achando ruim,
colocamos o correio, como falou o ministro. As empresas de tecnologias e outras empresas americanas que operam no Brasil também estão demitindo. Até o Brasil Paralelo demitiu 60 pessoas. Gente, a economia tá indo pro buraco. É só olhar, tá indo pro buraco. Tá indo pro buraco. Falavam que 2023 ia ter um crescimento pequeno. Não, tá indo pro buraco. Acho que vai ter uma retração. Eu acho que o Alckmin sabe disso. E tá quieto. Tá quieto. Tá esperando a vez dele chegar. E vamos comentar sobre a Câmara. Principalmente a Câmara. O Senado também, mas a Câmara é mais interessante. Na verdade, começar aqui pelo Senado. Comentei com vocês, acho que anteontem em vídeo, que o Dilma escolheu o Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, para assumir o Banco do Nordeste, mas ele não pode se a lei das estatais não for modificada. Eu falei, pessoal, você acha mesmo que o Dilma ia mandar um cara desse fazer uma proposta dessa, se ele não tivesse a plena convicção que a lei das estatais iria avançar? Avançou na Câmara, e aí o Pachecão já matou no peito e já garantiu, né? Depois de uma conversa do Lula com Padilha, o projeto vai andar. Tava parado no Senado, agora vai. Agiu a Casa Civil, estou neste momento trabalhando em emendas a serem feitas no texto aprovado pelos deputados. A ideia é votar tudo em março, a nova lei que flexibilizará a lei aprovada no governo Temer. O principal ponto, né, dos 3 anos de quarentena vai passar a ser apenas 30 dias. E aí resolve a vida de todos os picanheiros. Todos os picanheiros. AP projeta aprovar reforma tributária em 6 meses no Congresso. Sem chance. Sem chance. Sem chance. Eu tô falando isso aqui até um dia. Sem chance. Tem chance. Parlamentares que participaram do encontro ocorrido na quarta-feira veem com ceticismo o prazo estabelecido pelo secretário. O grupo de trabalho que vai tratar do assunto só vai começar depois do carnaval. Não tem boa vontade. Tá maior treta. É uma proposta que tem rejeição, que já foi rejeitada num passado recente. Ixi, coisa treta. E a turma tá aí. E o arcabouço fiscal? Não sei. Não sei. Cadê? Não sei. Cadê não tem arcabouço fiscal. Estão criando uma cortina de fumaça em torno da reforma tributária. Mônica Bergamo. Haddad vai se reunir com mega empresários em jantar para discutir a reforma tributária. Grupo Esfera. Tá lá o cara da Cosan, o Ometo, que tava com Lula. Tem mais uma galera aí muito rica, muito poderosa. Banqueiros, industriários, tá o Esteves. Todo mundo aí. Na reforma tributária, normalmente sempre alguém que ganha, alguém que perde. Ou todo mundo perde. Ou alguém perde menos. Mas sempre vai ter alguém que vai sair um pouco melhor. Tire suas conclusões, né? Mas vamos mandar. A dificuldade do governo para aprovar a reforma tributária. Mas vai aprovar em 180 dias, viu? O Dilma está reunido hoje no Planalto com os presidentes e líderes dos partidos aliados. Isso aqui foi no dia 8. Um dos objetivos é afinar as ações para aprovação, sobretudo, da reforma tributária. Beleza. O problema do governo não é pequeno neste campo. Pelas contas feitas por líderes do Centrão, a base firme do desgoverno na Câmara não chega a 200 parlamentares. E vai aprovar a reforma tributária. Óbvio, uma nota como essa também, né? Tem a sua parcela de nota plantada para tentar forçar uma negociação em busca de mais cargo, né? Para conseguir mais votos, etc. Tudo mais governabilidade. Não tem ninguém besta. Mas essa reforma aqui daí, eu não acho que vai avançar de forma muito simples, não. Essa do AP, ela já foi rejeitada, era do Baleia Rossi, acho que é a PEC 45. Não acho que vai ganhar cor assim fácil, não. Quanto mais tempo passa, mais caro fica aprovar projetos, diz o Dilma, sob formar base no Congresso. Isso ele não está errado. E esse aqui é um dos pontos que eu sempre bato na tecla. É por isso que o desgoverno não quer uma CPMI ou uma CPI. Nós precisamos ser mais precisos, porque quanto mais a gente demora para encontrar uma solução, seja no acordo simples, ou de votação de uma medida provisória, de um projeto de lei, de uma emenda constitucional, quanto mais tempo passa, mais fica caro você aprovar aquelas coisas. Ou seja, fica muito mais crivado entre nós a desarmonia e nós não queremos desarmonia. Na sequência,
O petista contemporizou a fala ao dizer que tem certeza de que conseguirá formar a maioria necessária para implementar a agenda do Palácio do Planalto. Abre aspas. Queremos restabelecer a conversa mais civilizada possível com o Congresso Nacional. Tenho certeza que vamos conseguir uma maioria ampla para fazer as mudanças que precisamos nesse país. Será? Sei, viu? Tô em dúvida, porque eu sei que já passaram 42 dias e nada aconteceu. Deputados do PSD e União Brasil querem mais do governo. Essa nota saiu 2 da tarde, lá no Lauro Jardim. Aquela típica nota plantada. De um líder graúdo do Centrão, constatando que, apesar de terem sido agraciados com ministérios, PSD e União Brasil não estão satisfeitos. Querem mais. Na primeira votação importante, vão dar um pau no governo. E estão apontando que uma das primeiras que vai dar para testar a força da base vai ser a questão do COAF. Se sai ou não do Banco Central. Fizeram MP. O descontentamento reside especificamente na bancada de deputados federais. Aí, essa nota sai, né? Falei que saiu às 2 da tarde. A nota sai após a entrevista da Gleisi Hoffmann na Folha de São Paulo. A Gleisi falou o seguinte: cobra do União Brasil e diz que o PT não vai mais ceder espaço no governo. Não vai não, é? Soltaram nota lá no Globo. Primeira votação que sai tomar um pau, já é um aviso. Falou, a galera não vai subir no barco. Tá aí, tá ruim. A presidentação do PT, Gleisi Hoffmann, rejeita a hipótese de reduzir o número de ministérios ocupados pelo PT para acomodar novos aliados. Não vejo como o PT pode ceder mais espaço no governo para contemplar outras forças. Por isso que eu digo, Alckmin é o do coração, Alckmin abraça todo mundo. Alckmin era do PSDB, tá lá no PSB, tava cantando a Internacional Socialista, virou vice do Dilma, que falavam os maiores absurdos. Teve coisas que processos contra a direita foram movidos, que o Alckmin falou na cara do Dilma por diversas vezes. O Alckmin, os tucanos. E tá aí. O Alckmin é o cara do semipresidencialismo. O PT é o partido do apetite insaciável. Não tem espaço para mais ninguém. Nem para a turma da esquerda. Pacheco e Lira divergem sobre tramitação de medidas provisórias. Aqui é uma movimentação do governo, tenho total certeza, para tentar ganhar um pouco mais de força. E mais um indicativo que o jogo na Câmara não está do jeito que eles esperam. O que está rolando? A mesa diretora do Senado decidiu mudar a tramitação de medidas provisórias e retomar o funcionamento de uma comissão mista para analisar os textos. A iniciativa retira o poder de influência da Câmara sobre as medidas. Para ser colocada em prática, a mudança precisa do aval da mesa da Câmara, o que não foi feito. Hoje, se não acontecer esta mudança, as MPs são analisadas primeiro pelos deputados e aí depois vai para o Senado. Então tá lá, não tem uma pressão para avançar assim, o grupo de trabalho já viu, já aprovou. Não, calma, irmão, deixa que a gente resolve aqui na... Se acalma, Pacheco, se acalma. A turma do Pacheco querendo mudar a regra do jogo para tentar, né, dar uma mãozinha pro desgoverno. Falando de MP, para chegar aqui na reta final do vídeo, que eu não vai dar de falar das lutas mais nomeação da carreira furacão, a gente fala amanhã. Arthur Lira afirmou que a ideia do Senado não tem aval dos deputados. Não foi ouvido, ainda não foi aprovado. Hoje, há iniciativas importantes do governo que foram feitas via MP, como a retirada do COAF, do Banco Central, para jogar do Ministério da Fazenda. Tem a questão do CARF, que a turma do PSD não quer mudar de jeito nenhum. A recriação de ministérios, que... Como é o nome do cara, bicho? Nossa, esqueci. Acho que a sigla é FP, eu não lembro o nome. Assim, o primeiro nome começa com F, o segundo com P. É o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, da FPA. Enfim, ele entrou com a medida para desfazer a mudança. Porque desmembrou, né? Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quer desfazer. E quem vai cair, em tese, é o petista, né? Aí fica só o Fávaro, que é do PSD. Quem tomou a medida da FPA é um cara do PP.
Não lembro, mas enfim, né? Então tá aí. Recriação em ministérios, extinção da FUNASA, também deixou o PSD chateado, o PSD União Brasil. Um instrumento tem validade imediata a partir da data de publicação, mas precisa ser confirmado pelo Congresso em até 4 meses. E aí o Pacheco vai querer dar celeridade, vai querer dar pressa. E o Lira falou, pera aí, calma. Não gostei, não aceitei. O desgoverno tá puta vida, não sabe o que fazer, não consegue governar. Governo Dilma deve desistir de regular redes sociais contra golpismo via MP após críticas. Sofreu crítica de diversos setores, até das ONGs. Isso não é aleatório. Que eles querem participar na construção do texto. Só que, na verdade, numa boa, o que rolou? O governo atende pedido de Lira e não vai discutir fake news por meio da provisória. Tá achando que ONG vai pautar o governo? Tá achando que, porque o editorial da Folha criticou? Foi o Lira que falou, irmão. Não vai. Viu? Essa discussão vai ser discutida aqui dentro. Não vem com MPzinha que isso não vai dar certo. E o governo afinou. Peidou na farofa. Afinou, falou fino. Aqui estão os links do vídeo de hoje. Infelizmente o Brasil já tá aí numa crise econômica. Tá mais do que notório. O Alckmin deve estar em casa comendo pipoca, dando risada de tudo que tá acontecendo. Imagina hoje. O Dilma nos Estados Unidos, o Alckmin com a chave, né? Da salinha, cadeira presidencial. O Alckmin sentar e falar, eita, dá assim, ó. Eita, cadeira gostosa da porra. Já deve estar assim, todo empolgado, né? Passa um gel assim no cabelo, dá uma lustrada na careca. Aí vai lá, pega a faixa presidencial, coloca. Fica se olhando no espelho, bate uma selfie, manda pra família. Fala, eita, mulher, já pensou nós viajando no... Sabe, sei lá, não sei nem como é que fala o nome de avião bonito aí, né? Airbus One, né? O avião presidencial, nós dois, várias festas. Vai chegar o dia. Eu não falei que eu ia ser presidente. É o caos que esse país vive. Enquanto isso, você vê que a direita, né, tá até engraçado. A imprensa continua batendo, bate o Bolsonaro todo santo dia. A temperatura, mais uma vez, volta a dar uma baixada. Espero que nenhuma treta aconteça nos próximos dias. Deixa a imprensa bater no desgoverno. Tá bom de ver isso acontecer. Brigas internas na esquerda. E os próximos dias prometem. Mas é isso. Vou mandar a fala do Dilma lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição. Sempre falo isso. E acima de tudo, compartilha esse vídeo, né? Teu dedo não vai cair. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!